Fala, criptonautas, tudo bom com vocês? iPhone por R$ 800. É barato ou caro? E se eu disser que não é só, né, o celular? Teve uma passagem aérea, né, completa, com hospedagem, com aluguel, né, de carro, 3 dias lá nos Estados Unidos por R$ 800. E agora? Ficou mais barato ou ficou, né, mais caro? Nesse vídeo eu vou te responder essa pergunta direto, né, do túnel do tempo, nesse multiverso que é o Criptoverso. Sejam muito bem-vindos. Bom, isso aí é uma história antiga, direto, né, do túnel do tempo. Eu vim aqui como uma forma, né, de curiosidade, né, para contar essa história. Essa é uma das muitas histórias do universo, né, de criptomoedas. Então vamos lá. Em 2012, tinha acabado de lançar, né, o iPhone 5. Tinha sido muito, né, anunciado porque era bem diferente, né, do iPhone 4, dos iPhones anteriores, e era uma né, revolução, né? A Apple ia fazer uma tela um pouquinho maior, ia ter mais gigas, ia ser um celular incrível, né? Nesse momento, né, a Apple meio que liderava, né, sozinho o mercado, né, de smartphone, e aqui, né, no Brasil você tinha poucas opções, né, para comprar, eram ruins, né, o celular. E aí eu tive, né, a oportunidade de viajar, né, para os Estados Unidos para comprar em 2012 esse, né, celular logo depois que ele tinha sido, né, lançado. Eu já tinha ido várias vezes nos Estados Unidos, já estava bem, né, habituado ali, né, com toda a parte ali, né, de Miami. Então era só realmente para ver, né, o celular ali na prática e, enfim, né, comprar. Tem várias histórias engraçadas desse momento, porque esse celular esgotou. Ele foi um enorme, né, sucesso. Eu acho que esse foi o celular, inclusive, que ficou mais tempo, né, esgotado, em que as pessoas formavam fila na véspera da Apple abrir. Então, assim, a Apple acabava, né, de fechar, o pessoal já fazia fila pro dia seguinte, que a gente, né, que acampava, muito chinês acampado em frente às lojas, né, da Apple, com barracas dentro, né, de estacionamento. Era um negócio assim incrível. E aí eu vou mostrar aqui, né, para vocês que eu comprei uma passagem na Submarino Viagens, nem sei se existe mais isso, mas eu comprei essa passagem, inclusive era ruim, e ia lá, né, por Panamá, então ainda tinha que passar lá no Panamá. É muito comum, vindo aqui, né, do Rio de Janeiro, ter que passar lá por Panamá. Tem bastante voo, né, da Copa, né, que faz isso. Eu tinha que passar por lá ainda. Então, assim, foi uma viagem bem, né, conturbada, né? Tomei, né, vacina, né, de febre amarela, tinha esse nível, né, de exigência, em si. Foi um grande rolê. E eu fui comprar no iPhone e consegui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês também um pouquinho dessa parte. Então, vamos dar uma olhada aqui na minha tela. Bom, tá aqui o meu e-mail, né? Esse aqui é o Gmail. Isso aqui é a data de 24 de setembro de 2012. 6 e pouquinho aqui, né, da manhã. Foi a data que eu recebi. Eu devo ter comprado isso aqui, né, de madrugada, provavelmente. Eu comprei muito cedo também, é provável. A data de emissão aqui, ó, foi às 6h15, deve ser até a hora, né, que eu comprei. Isso aqui, a parte, né, de localizador. Essa passagem aérea, na verdade, era eu e uma outra pessoa, então eram 2 pessoas. Na edição vai dar uma apagada aqui. E eu paguei o valor total de R$ 4.678,30. Né? Esse foi o valor total. Né? Então, tudo que as 2 passagens aéreas ida e volta, né? Eu ia dia 11 e voltava dia 15, então a gente ficou lá basicamente 4 diárias, né? 3 noites, né? A noite ali de 11 para 12, 12 para 13, 13 para 14, 14 para 15, são 4 noites na verdade. São 4 hospedagens ali também, mas fez parte desse custo, né? E aí, só para vocês verem, foi muito difícil comprar esse telefone, muito difícil, porque ele estava esgotado, era complicado, então assim, não foi fácil comprar esse telefone. E aí, eu, né, postei, né, no meu Facebook na época, né, aqui, dia 14, né, de outubro, eu estou nos Estados Unidos, né, estou em Kendall, eu nem lembro qual mall que tem ali em Kendall. Se você sabe qual é, deixa aqui, né, nos comentários. Eu nem lembro mais, acho que tipo de mall era esse, mas eu tava lá em Kendall e eu, né, consegui. Peguei 2 bilhetinhos aqui, né, são 2 iguais, em que eu podia pegar, né, um iPhone 5, 64 GB, que era o top de linha, Black, da Verizon. E aqui tinha um códigozinho, enfim. Isso aqui já me garantia, né? Porque todo dia chegava estoque novo. E isso me garantia que eu ia conseguir comprar esse telefone, que era o que eu queria, que eu viajei só para isso.
Gastei meus bitcoins só para isso. E eu queria comprar esse telefone de qualquer jeito, né? Aí eu fiz aqui, né, uma citação lá de Matrix, né? Que nessa época ainda era um filme bem popular, bem conhecido. Mas, e aí foi exatamente no meio dessa viagem. Foi no último dia, né? O último dia que eu consigo comprar. Foi o último dia que eu peguei o aparelho lá. Quanto é que era o preço do iPhone 5 nessa época, né? Vamos aqui, né, conferir. Eu fiz um Google aqui. Então, ele era vendido a $849. Eu nem lembrava mais desse preço. Nessa época, isso aqui representava mais ou menos o dólar a 2.700, né, reais. E aí a gente já vai ver isso aí, né, em Bitcoin, né? Mas tem taxas, tá, galera? Sempre tem aquelas 5% de taxas e tal. Se eu não me engano, ali em Candle deve ser 6, 6,5, alguma coisa desse tipo. Eu já não sei, se você sabe, deixa aqui nos comentários. E eu paguei aí mais ou menos uns $900 em cada um desses dois aparelhos, né? Tem uma história muito boa sobre essa fila, que realmente é muito engraçada, mas eu conto em outro episódio. Se você quer, deixa aqui nos comentários que eu conto em outro episódio. Bom, vamos lá. Quanto era o preço do Bitcoin nessa época, né? Hoje tá $62 mil, né? No momento que eu gravo esse vídeo aqui, né? Mas, se você olhar aqui, eu dei uma restringida aqui no CoinMarketCap, né? Você pode fazer o histórico todo até o atual, ou você pode restringir aqui mais ou menos a data que você quer. E eu tô dando uma restringida aqui, ó, em 2013, tá? Só pra gente dar uma olhada aqui, teve uma queda, né, no finalzinho ali, no iniciozinho, né, de dezembro de 2012, né, que é mais ou menos o período, né, do halving. O halving acontece, se eu não me engano, ali, né, em novembro, algo assim. Mas se a gente for um pouquinho mais para trás aqui, né, que é mais ou menos a minha data, você vê ali que se eu vendi mais ou menos aqui próximo, né, de quando se eu vendi nesses bitcoins mais ou menos próximo, eu não lembro a data exata que eu vendi, eu não vendi lá nos Estados Unidos, eu vendi ainda aqui no Brasil, mas eu não lembro a data exata, mas se eu vendi nos bitcoins por aqui, eu vendi mais ou menos a $11, $12, né? Era mais ou menos o preço que o Bitcoin tava variando nessa época, né? Então eu devo ter vendido ali entre $11 e $12. Podemos considerar que eu vendi a $12 aqui. Em geral, vendia né, peer-to-peer mesmo, então sempre tem um ágiozinho a mais. Então a gente devo ter vendido aqui lá para 22, alguma coisa aí antes, né, da viagem, que era 11, né, de outubro, né? Mas basicamente o preço do Bitcoin era $12, né? E é importante a gente lembrar que nessa época, né, em outubro, né, setembro, né, aqui o dólar tava 2, basicamente fixo, né? 2,3, 2,4, 2,5, 2,1. Não tinha nada abaixo de 2 nessa época, né? Aqui eu já tô em julho, aqui é agosto. Aqui em setembro, estamos falando do dólar a 2,1 mesmo, 2,2, né? Então estamos falando aqui que o Bitcoin custava algo em torno aí de $25, mais R$25, né, mais ou menos, né? $12 a 2, R$25, né? Era mais ou menos isso aqui que a gente vendeu nessa época aqui, tá? E hoje o preço do Bitcoin real tá, né, 321 mil, né? Nesse momento que eu gravo o vídeo, né? Então aqui, se a gente agora for meio que fazer essas contas todas, vamos lá, né? O preço aqui, né, da passagem aérea, estamos falando de 4.678,30. Vamos abrir, né, uma né, planilha aqui. O dólar, vamos dizer que a gente pagou aí 2,5, né? Então o dólar tava nessa época aí a 2,5, né? Deixa eu colocar aqui, né, um marcadorzinho de número para ficar bonito, e a gente vai usando ele aí. Pode ser o de moeda, estilo de contabilidade, fica bonito, né? Então o dólar estava 2,5, a viagem me custou 4.678,30, né? Dividido por 2, isso aqui, né? Então vou botar 4.678,30, vou dividir por 2. Então a viagem me custou aí, mais uma vez, 2.339,15, né? O iPhone aqui já é em dólar, né?
Com as taxas, que acho que deve ser em torno né, de 6%, não vou fazer a conta exata não precisamos. Estamos falando aí de 849, né? Vamos aqui olhar. 849 mais uns 6% de taxa. Então, 1 mais 0,06, né? Botei um 0 a mais. Estamos falando aí de 8, 89,94. Eu lembrava que era tipo $900 mesmo. E se a gente multiplicar aqui pelo valor do dólar, isso me custou, não estou nem falando aí, né, de IOF, etc e tal, porque isso aqui não cabe, né? Eu tava com dólar em espécie aqui, provavelmente. Então, tá, mais ou menos aí R$1.800 o iPhone, né? A gente considerar aí que, bom, nessa época, inclusive, eu lembro que eu aluguei num conversível, né? Então, eu não sei quanto foi o aluguel por dia, provavelmente na casa aí, né, de $100. Não era um carro dos mais tops, mas era aquele que baixava, né, o capô e tal. Inclusive, já vou indicar que se você tiver mala, não vale muito a pena, porque na hora que baixa o capô ele ocupa a mala inteira, e aí você não consegue deixar a mala no conversível sem o capô, né? Então não vale muito a pena. Mas eu aluguei o carro pelos 4 dias, fiz uma hospedagem, né, de 4 dias e gastei aí mais ou menos tudo isso na casa, né, de uns $100 aí por dia, né? Então vamos pegar $100, vamos multiplicar por 4, vamos multiplicar pelo dólar na época. Em real foi mais ou menos isso. Todos eles, né? Todos eles foram mais ou menos isso aí. Hospedagem também por essa faixa de valor. E também na alimentação e tudo, mais ou menos, né, $100 por dia aí também. Tá? Então, mais ou menos isso aqui. Então, se a gente fizer o total, fizer a soma aí, né, de tudo, a gente tá falando de um gasto na casa de R$6.000, mais ou menos, né? Então, voo, né? Estou desconsiderando alguma coisa aqui, mas também devo ter, né, comido menos, devo ter, enfim, mais ou menos arredondado. Estamos falando aqui de 6.644,03, né? Que na época isso era quantos, né, bitcoins? Imaginando aí que a gente está falando de $12, né? Então vamos aqui botar essa moeda dólar, né? Botar aqui para a gente olhar. E dólar americano pode ser no estilo, né, de contabilidade. Estamos falando aí de uma divisão desse número por 12, né, multiplicado pelo valor do dólar, né? Então, estamos falando aí de 270 bitcoins, né, a viagem toda. Então, o valor 270, né, bitcoins não soa pra gente agradável no dia de hoje, né? Mas essa aqui é a verdade, né? Então, vamos pegar número, vamos deixar sem separador. A gente não precisa, né, pegar os dígitos aqui, né, os satoshis aqui todos, para a gente ter o valor, né? São só de forma, né, didática, né? São 8, né, decimais, então estamos falando de 270, né, bitcoins e 823, na verdade 8.239.837, né, satoshis, né? Hoje, né? Então, um valor razoavelmente alto, né? E aí, né, se a gente pegar aqui o que eu paguei, na verdade, né? Então, esse daqui é o preço em Bitcoin na época, né? Esse custo, essa viagem, essa brincadeira, né, de conversível e tudo, me custou 270, né, Bitcoins. A $12. Mas qual foi o preço que eu paguei por esses bitcoins na época, né? Provavelmente eu devo ter comprado esses, né, bitcoins na casa de $2 a $3, né? $2 a $3 aí, né? Menos de $2 ainda, né? Então, $1,50, alguma coisa nesse sentido. Então, meu preço médio, né, de Bitcoin aqui, provavelmente, vamos botar aí que tenha sido $2 para a gente ter uma conta mais ou menos, 1,80, alguma coisa assim. É mais ou menos o preço que eu devo ter pago em cada um desses, né, bitcoins na época. O meu preço médio, né? Porque, obviamente, eu paguei preços perto de $1, um e pouco. Paguei preços perto de 5 também.
né, em algum momento ali atrás. Então, assim, eu não sei exatamente o meu preço médio nessa época, mas provavelmente algo nesse sentido, né? Então, vamos colocar aqui em dólar americano, fazer aqui o estilinho. Então, aqui nós estamos falando que esses, né, 270, né, bitcoins aqui me custaram mais ou menos, né? O dólar continuava a 2, né? Tem uma variada, mas era perto de 2, 1,80, alguma coisa nesse sentido. Vamos botar no preço de 2, só para a gente ter uma ideia. Estamos falando aí que esses bitcoins me custaram aí R$996, né? Então, assim, esse vezes esse. Estamos falando de um preço aí em reais muito, muito, né, barato. Pra gente aqui como eu não lembro os valores exatos, pra gente aqui não criar um vídeo, eu não sei exatamente, né, quanto eu paguei, vamos falar que eu paguei o dobro aí, né? Eu paguei aí, tipo, 3,60, que eu paguei 3,50 aí dólares por Bitcoin, menos de R$5 em geral, mas eu paguei 3 e alguma coisa, né? Então estamos falando aí de R$1.900, né? Então essa viagem, ela me custou mais ou menos o preço do iPhone, né? Todas as vantagens, né? De você ir para os Estados Unidos com uma outra companhia, de você, né, alugar um carro, né, conversível, que é algo que aqui no Brasil seria inviável, super caro, de você fazer, né, uma hospedagem em Miami Beach, de você poder andar em Miami Beach, comer e beber à vontade. Nota que nessa época não tinha inflação dentro né, dos Estados Unidos, era barato você comer. Então estamos falando aí de R$1.900, foi o meu custo, né? Então é barato você comprar um iPhone top de linha com tudo isso, com toda a viagem, com o carro, com gasolina, por R$1.900. É muito barato. É muito barato. E quanto é que tá, né, o Bitcoin hoje, né? Como eu falei, tá na casa de 321 mil, né? Então, 321 mil quanto? 461,15. Um pouquinho só mais caro, né, gente, do que nessa época, né? Coisa pouca, né? Um pouquinho só mais caro aqui. Esse é o Bitcoin hoje, né? Então, se a gente está falando aí de 270, né, bitcoins, vou até dar mais uma linha aqui, né? Pode ser abaixo. Se a gente está falando aí do valor de 270, né, bitcoins, nós estamos falando que isso aqui vale esse número, né? Deixa eu até separar aqui estilo, né, de contabilidade. Estamos falando de 86 milhões de reais. Então, esse voo, essa passagem, né, tá aí em 86 milhões de reais. É bem provável, tá, gente, que nessa época eu não tenha vendido tantos bitcoins assim. A gente sempre estava comprando, né, e vendendo. Em vez de 270, tenha sido uns 170 e uns 100, tipo, uns $1.000 aqui, eu tenha gasto realmente dinheiro, né, do meu bolso. É bem provável isso. Tá, então estamos falando aqui, eu vou fazer a conta menos 100, porque é provavelmente aqui o que a gente gastou nessa época aqui, tá? Vou só preservar, já tá preservando coluna, então vou puxar aqui pro lado pra gente ver. Provavelmente 54 milhões de reais, faz mais sentido. É provavelmente isso aqui que eu gastei. E se vocês pegarem hoje só esse custo aqui, né, de viagem, né? Quanto sairia uma viagem hoje para você ir lá nos Estados Unidos e comprar um iPhone 15 Pro Max, o último modelo de 1 tera, né? Nessa época que era né, 64, o último modelo era 64 GB, né? Mas quanto sairia para você comprar hoje iPhone Pro Max de 1 tera? Provavelmente você compra ele por esse valor aqui, né? Só os, né, satoshis disso, né? Provavelmente esse valor aqui já vai dar, assim, né, o preço dessa viagem hoje, né? Só para vocês verem o poder disso, né? Hoje esse, né, celular aí vai sair menos de $2.000, então R$10 mil. Hoje o dólar tá mais ou menos R$5 aí, né? Se a gente olhar o dólar hoje, abrir mais uma aba aqui e olhar,
dólar hoje, mas estamos falando aí de um dólar a 5,13, né? Ainda tá barato, hein, gente? Dólar vai crescer, né? Se a gente fosse falar aqui dessa mesma viagem, né? Então, assim, aumentando tudo, né? Pegando o preço da viagem hoje, ficando os dias lá daqui a um mês mais ou menos, e comprando o iPhone, última versão, lá com aluguel de carro, você paga os né, satoshis que eu usei aqui mais ou menos nessa época, né? Que eram os satoshizinhos, né? Aqui a conta dos seus satoshis já dá isso. Então, gente, se esse indicativo aqui, né, não é um indicativo para você prestar atenção e comprar, né, Bitcoin o quanto antes, porque isso vai se repetir de novo e de novo e de novo e de novo muitas vezes. Então, se isso aqui não é um indicativo para você, né, comprar Bitcoin, que faz uma reserva de valor absurda, note, eu comprei Bitcoin a isso aqui, menos do que isso. Vendia isso, que já é um lucro aqui de quantos por cento? Absurdo, e me proporcionou uma viagem dessa aqui de graça, ok? Por um custo 1/3 desse valor dessa viagem. E isso aqui hoje representa milhões de reais. Milhões de reais. E isso vai acontecer de novo. Hoje, pelos né, satoshis desse cálculo, eu poderia fazer essa viagem agora, nesse momento, há um mês, e comprar o último modelo, né, de iPhone. Eu tô até usando para filmar essa tela nesse momento aqui, inclusive. Então eu poderia fazer essa viagem com só os satoshis dessa época. E isso vai acontecendo de novo. Vai ter um momento que você vai comprar, né, satoshis aqui, e vai ter um momento que um pedaço dos seus né, satoshis vai representar um valor que você vai viajar, vai alugar um carro, né, conversível, e vai fazer tudo isso, né, com a sua família. Claro que estamos em 2024, são 12 anos de diferença, né? É uma espera razoável. Isso não aconteceu, né, da noite pro dia. Isso aqui aconteceu num período curto de tempo. 2010, 2011, 2012, dois anos. Isso aqui aconteceu em 12 anos. Mas vai acontecer de novo daqui a 12 anos. Então assim, troque enquanto você pode o seu tempo, né, por Bitcoin, que vai valer muito a pena para você. Bom, era isso que eu tinha, né, contribuir, né, com vocês, contar um pouquinho dessa história. Tem várias nuances dessa história que são muito, né, divertidas. Espero que vocês tenham, né, gostado. Fiquem com Deus, deixem suas perguntas e dúvidas aqui nos nossos, né, comentários, que eu vou responder a todo mundo. Abraços!